Mateus capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 17. Mateus capítulo 1, de 1 a 17. Mateus 1, de 1 a 17. Diz assim a palavra do nosso Deus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Rute, gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, ou Eleazar. Eleazar a Matã, Matã a Jacó. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Até aqui a palavra do nosso Deus. Você já teve que esperar por alguma coisa por muito tempo? Com certeza, né? Todo mundo já esperou alguma coisa por muito tempo, né? Eu lembro quando os meus filhos eram pequenos, os dois eram assim, tá? Mas o mais novo deles, o André, ele era mais afoito com essas coisas. Ele ficava assim, pai, o meu aniversário já chegou, mas o aniversário dele fazia, tipo, um mês que tinha passado, faltava um ano ainda. Mas ele ficava, pai, quando é que meu aniversário vai chegar? Eu não sei que tanto ele esperava ganhar no aniversário dele, mas ele queria logo que chegasse o aniversário. Eu lembro quando eu passei no concurso para professor do estado, e eu esperei por um ano, quase um ano, ou um ano e pouquinho, para ser chamado no concurso, e eu lembro que eu ficava muito ansioso, esperando que viesse logo, né, o chamado, que viesse saísse no diário oficial, e aí quando o tempo foi passando, eu fui meio que esquecendo, e eu lembro que quando eu passei, quando eu fui chamado, melhor dizendo, foi uma amiga nossa lá da igreja de presbiteriana de Bertioga, que falou, Diogo, me mandou uma mensagem, Diogo, você já olhou o diário oficial? Eu falei, não, você foi chamado. Eu falei, nossa Deus, foi uma alegria, né? Eu falei, pronto, agora tem um emprego estável, e as coisas eu ia sair de Bertioga, muitas coisas aconteceram por causa do meu chamado, da minha convocação para assumir esse cargo. Todos nós, de fato, já esperamos por muito tempo por alguma coisa. No texto que nós lemos, irmãos, um texto de genealogia, e talvez você esteja pensando, puxa, o que tem num texto, o que nós temos num texto de genealogia? Para nós que somos brasileiros num mundo pós-moderno, muito pouco. Nós que somos cristãos, né, muito pouco. Se você fosse, por exemplo, Mormon, isso teria muito mais significado. Eles têm extensas árvores genealógicas, né, porque isso é muito importante para eles. Mas para nós cristãos do Brasil, né, do século 21, isso tem pouquíssima importância.
Mas para os hebreus isso era muito importante. Estabelecer a genealogia de uma pessoa era muito importante. Olha como começa o prefácio do livro do Evangelho de Mateus, né? Ele começa dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus está escrevendo para hebreus, para israelitas, e ele precisa mostrar para os israelitas que Jesus é o cumprimento das profecias. Ele é o descendente de Abraão, da qual seriam benditas todas as famílias da terra. Ele precisava também mostrar para os hebreus que ele era descendente de Davi, ou seja, ele era rei, e ele reina. Ele tem o direito de reinar porque ele é da descendência de Davi. Então, Mateus ele vai traçar a genealogia de Jesus até Abraão. Ele não tem interesse de ir além de Abraão, como Lucas foi, por exemplo, porque ele está escrevendo principalmente para israelitas, para judeus. E para esses judeus o que importa não é a ascendência até Adão, o que importa é mostrar que Jesus é o cumprimento das profecias, ele é o rei que viria. Ele é o descendente de Abraão, ele é o filho de Abraão, aquele em que seriam benditas todas as famílias da terra. Pois bem, só que essa lista de 14, 14, 14, né? O Mateus diz aqui, né? De Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio, 14 gerações. Do exílio até Jesus, 14 gerações. Essas pessoas que são narradas aqui são só os principais. E a gente nem saberia que eram os principais se não fosse Mateus dizer para nós esses nomes aqui. Porque a maioria dessas pessoas são desconhecidas. A gente nunca ouviu falar delas. A gente não sabe nada a respeito delas. Alguns reis aqui, que são mostrados aqui, a gente conhece. Por quê? Porque estão nos livros dos reis, ou no livro das crônicas. O Zorobabel a gente conhece, porque a gente vê falando dele ali nos profetas, a gente vê falando dele ali no livro de Esdras e de Neemias. Então a gente encontra um pouco a respeito dele, melhor dizendo. Mas a grande maioria das pessoas aqui são completamente desconhecidas. Mas Mateus é cuidadoso ao contar cada uma delas, para estabelecer que Jesus, ele vinha da linhagem de Davi e da linhagem de Abraão. Irmãos, sabe quanto tempo passou de Abraão até Jesus? 2000 anos. De Davi até Jesus, 1000 anos. Com certeza você não teve que esperar tanto tempo para que algo acontecesse na sua vida. Ninguém aqui tem mais de 100 anos, né, que eu saiba. Eles esperaram por 1000 anos, por 2000 anos, e se a gente for retroceder até Adão, porque lá para Eva foi feita uma promessa que da semente dela nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. De Eva até Jesus a gente nem sabe quanto tempo, é mais de 4000 anos, a gente não sabe quanto tempo durou. Mas nesse tempo todo, irmãos, nós podemos tirar uma lição extremamente valiosa. Deus sempre cumpre as suas promessas, e Jesus é o cumprimento da promessa. Irmãos, passou o tempo, pessoas vieram, pessoas que viviam sua vida, pessoas que viviam naturalmente, pessoas que viveram na história. Eu estava falando hoje com os jovens na classe da UMP um pouco a respeito de história. E aí, durante as nossas conversas, eu quis mostrar para eles que o que para nós é história, um dia foi o cotidiano, a atualidade de pessoas que viviam como nós. Lógico que, guardadas as devidas proporções, o mundo deles era diferente do nosso, mas eles tinham anseios como nós temos anseios, eles tinham projetos de vida, eles buscavam ali matrimônio, casar-se, eles buscavam ter relacionamentos, eles buscavam viver. Alguns lutaram pela vida, outros governaram a nação, outros tiveram embates e guerras, mas todos eles viveram a sua vida. Talvez a maioria deles sequer tinha noção de que deles nasceria aquele que seria o Redentor do mundo, o Redentor da humanidade, a pessoa mais importante que já passou por esse mundo.
Eles não tinham noções, eram pessoas como nós. Alguns aguardavam o cumprimento da promessa, outros nem sequer se importavam com ela. Mas, sabendo eles ou não, Deus dirigiu a vida de cada um deles, ímpios e piedosos. Pessoas pecadoras, que não tinham nada com Deus, que não tinham nenhum compromisso com Deus, que na verdade tinham aversão a Deus e queriam distância de Deus, e pessoas que almejavam agradar a Deus, mesmo pecando. Todos eles participaram, de alguma forma, do cumprimento da promessa. Irmãos, da mesma forma que alguns dessas pessoas, que Abraão, por exemplo, esperou, que os descendentes de Davi também esperaram, pelo cumprimento da promessa, daqueles que viveram antes de Abraão, esperando o cumprimento da promessa, nós também esperamos o cumprimento da promessa. Nós esperamos um dia em que Jesus virá sobre as nuvens com poder e grande glória, e ajuntará os seus filhos, nós, o povo dele, ajuntará dos quatro cantos da terra, ou de todo ao redor do globo terrestre, serão reunidos junto dele, e nós seremos levados para ele, para vivermos em novo céu e nova terra, onde habita a justiça. E às vezes parece que demora, às vezes parece que os nossos pais ouviam falar disso, e eles morreram, os nossos avós ouviram falar disso e morreram. Nós um dia, se Jesus não vier, passaremos também, e pessoas falarão, talvez lembrarão de nós, com saudade. Mas passando o tempo não, parecendo demorar ou não, Deus cumprirá a sua promessa, por mais que alguns julguem como tardia, como demorada. Jesus virá, e Ele virá trazer para nós, para os servos dEle, para aqueles que Ele morreu na cruz, por aqueles que Ele salvou, por aqueles que Ele redimiu. Ele trará o seu galardão, a sua recompensa, e Ele trará juízo para aqueles que desdenharam dEle, para aqueles que não tiveram interesse nenhum, para aqueles que não quiseram nada com Ele. Jesus é o cumprimento da promessa. É isso que nós encontramos aqui. Outro ponto importante que nós encontramos aqui, irmãos, é que Deus, e que Jesus, Ele é o soberano da história. O Trino Deus é o soberano da história. Veja, Ele moveu nações. Algumas pessoas dessas aqui foram importantes, como eu já disse, foram reis, importantes do ponto de vista humano. Outras nem tanto, outros foram pobres, como o próprio José, o pai de Cristo, o pai adotivo, mas que era tido como filho dele. Pessoas pobres como o pai de José, carpinteiro, um homem de trabalho braçal. É isso que a palavra que nós traduzimos por carpinteiro significa, alguém de operário, um trabalhador de trabalhos braçais. Pessoas pobres, pessoas desconhecidas, mas Deus foi movimentando e trabalhando e movendo a história para que Jesus viesse. Pessoas desconhecidas foram introduzidas nessa história, pessoas que não eram povo de Deus foram introduzidas nessa história, e em Jesus muitas barreiras caíram. Por exemplo, nós temos aqui pessoas extremamente ímpias, reis extremamente ímpios, que nós conhecemos a história. Nós temos, por exemplo, Roboão. Roboão foi o filho de Salomão, que durante o seu reino, as duas nações foram divididas, entre o reino do norte, que passou a se chamar Israel, e o reino do sul, que passou a se chamar Judá. Foi um péssimo rei, um rei pecador, um rei horrível, terrível, que não tinha nenhum compromisso com Deus. Mas mesmo neste homem, um iníquo, um pecador, um ímpio, mesmo nele, ele foi utilizado, mesmo ele foi utilizado no cumprimento da promessa de Deus. Nós temos outro homem aqui, na genealogia aqui de Jesus, chamado Jeorão, ou como está escrito aqui, Jorão. Jorão, irmãos, ele foi filho do rei Josafá, um ótimo rei, um rei bom de Israel. Cometia pecados também, era pecador também, mas o seu coração era voltado para agradar a Deus. Ele foi um bom rei. E Jeorão foi um péssimo rei, um homem iníquo, pecador.
Um homem foi tão terrível que ele morreu de forma drástica. Deus lançou sobre ele uma maldição, enviou sobre ele uma doença. Ele morreu agonizando. Durante o reinado dele, várias nações foram mandadas, enviadas por Deus para atacar Judá. E é dito que quando ele morreu, olha só, olha a situação desse homem. Quando ele morreu, é dito, morreu sem deixar de si saudade. Imagine aquela pessoa que você fala assim, morreu, mas já foi tarde. Sabe quando a gente fala assim, já vai tarde esse miserável. Esse miserável é o Jorão. Homem terrível, pecador, filho de um bom rei. Mas que foi um homem tão terrível. Mas está na genealogia de Jesus. Outra pessoa terrível que está aqui na genealogia de Jesus é Manassés. Se vocês não conhecem a história do rei Manassés, não é o Manassés filho de Jacó, tá? Ou melhor, filho de José, tá? Filho de Jacó, José filho de Jacó, não é esse, é o rei Manassés. Manassés, ele foi filho do rei Ezequias, que também foi um bom rei, rei de Judá. O Manassés, ele chegou a queimar um dos filhos dele em sacrifício a deuses pagãos. Olha a situação, olha que malignidade desse homem. Ele foi um rei terrível. Ele foi tão terrível que os assírios, Deus permitiu durante o reinado dele, que os assírios viessem. Deus mandou profetas para falar para o Manassés, se arrependa, e o Manassés não se arrependeu. Ele chegou a colocar ídolos dentro do templo. E Deus enviou a Assíria. Ele foi pego, a Bíblia diz que ele foi preso com ganchos. Os assírios tinham mania de fazer isso, enfiar ganchos na pele das pessoas e arrastá-las. E ele foi arrastado. E depois ele foi parar na Babilônia. E olha, pasmem vocês, durante a prisão de Manassés, a Bíblia diz que ele se arrependeu, e ele se quebrantou diante de Deus, e ele buscou o Senhor, de tal forma que Deus o perdoou, e permitiu que Manassés retornasse. Mas depois da morte de Manassés, o seu filho Amon governou. Amon foi um péssimo rei, um rei horrível, um rei terrível. Outro rei também terrível foi o rei Jeconias, terrível, mas apesar de iníquos, todos eles faziam parte do propósito de Deus, irmãos. Todo ser humano, todas as pessoas, todas as coisas que existem, elas foram criadas para um propósito, até o ímpio para o dia da calamidade, o dia do juízo. Mesmo terríveis, esses homens serviram o propósito de Deus, porque tudo que existe, irmãos, serve ao propósito daquele que é o soberano da história, o nosso Deus. Calvino dizia que até o diabo é o diabo de Deus, e é verdade, ele não faz nada além daquilo que Deus permite. Lembra da história de Jó? O diabo veio de rodear a terra, e aí Deus fala, onde você estava, o diabo? Eu estava zigue-zagueando pela terra. Viu lá meu servo Jó? É lógico que Deus sabia que o diabo tinha visto. E é por isso que Deus provoca. Homem temente a Deus, reto e que se desvia do mal. E aí o diabo fala o que para ele? Senhor, o Senhor deu tudo para ele. O Senhor encheu o homem de riqueza. Tira o que ele tem e ele vai negar. E ele vai blasfemar. Vai lá, tira. E o diabo só fez aquilo que Deus permitiu que ele fizesse. E aí ele volta, um tempo depois. E aí, viu lá meu servo Jó? E aí o diabo falou, mas também você não deixou tocar nele. Então vai lá e toca e não tira a vida. Deus poderia ressuscitar, irmão, Jó? É claro, não tinha nenhum problema. Se o diabo te matasse, Deus ressuscitava. Mas a ordem de Deus de não matar é só para mostrar. O diabo só vai até onde Deus permite. Esses homens iníquos só foram até onde Deus permitia. Nós encontramos também algo bastante diferente na genealogia de Jesus. Ele mostra, olha, lembre-se, Mateus está escrevendo para israelitas, para judeus, e ele quer mostrar que Jesus é o judeu por excelência, mas ele começa a mostrar algumas mulheres na genealogia de Jesus, e todas essas mulheres não eram judias, nenhuma delas eram hebreias. Ele mostra, por exemplo, Raabe. Vocês lembram da Raabe? Raabe era uma cananita, uma meretriz. Ela vivia em cima da cidade, da muralha da cidade de Jericó.
E durante o cerco de Jericó e a tomada de Jericó, ela participou ali ela protegeu uns espiões que estavam ali na cidade, dos israelitas, e depois foi dito para ela que se ela colocasse uma fita vermelha, porque ela pede por socorro, né? Ela ficou sabendo que o Deus de Jacó, o Deus de Israel, melhor dizendo, havia destruído o Egito, e por onde eles passaram ele havia destruído, que o mar vermelho havia se aberto, e que ela sabia que o povo estava vindo ali, o povo de Israel estava vindo para tomar a terra, e assim que eles ouviram falar disso, o povo de Jericó, é dito que o coração deles se desfaleceu, e se derreteu, eles estavam morrendo de medo. E ela fala, lembra de mim, lembra da bondade que eu fiz para vocês. E essa mulher, ela foi redimida, e ela está na genealogia de Jesus. E é derrubada uma outra barreira, a barreira do judeu e do não judeu, do gentil, de todos os povos. Outra mulher que aparece é Ruth, a moabita. Havia uma maldição, Deus havia lançado uma maldição sobre os moabitas. Depois dá uma lida lá no livro de Neemias, lá no capítulo 13, você vai ver um pouco disso. É falado que os moabitas jamais poderiam estar no meio do povo de Israel. Por quê? Porque Moabe, a nação de Moabe, quando Israel estava passando para ir em direção a Canaã, foi pedido para que eles dessem passagem. Eles não iam tocar nas colheitas, eles não iam fazer nada. Se eles destruíssem qualquer coisa durante a passagem de Israel por Moabe, eles restituiriam. Mas eles não permitiram, e eles atacaram covardemente Israel. E Deus lançou uma maldição sobre eles. Jamais um moabita poderia estar no meio. Mas sabe, irmãos, Ruth era uma moabita. E ela casou com o bisavô de Davi, Boaz. Está lá registrado na história de Ruth. Outra gentia que nós temos é Tamar. Tamar, ela enganou, por mais que Jacó tivesse, ou melhor, por mais que Judá tivesse falhado com ela, Tamar enganou Judá para que ele dormisse com ela e ele tivesse um filho com ela. Ela enganou, depois vocês podem ler essa história lá no livro de Gênesis, vocês vão ver essa história de Tamar. Ela engana Judá, Judá se deita com ela finge ser uma meretriz, e aí ele se deita com ela engravida, ele quer matá-la. E aí ela fala assim, vai lá e fala que o pai dessa criança é o dono desse bordão, porque o Judá tinha deixado o bordão dele como penhor, para que depois ele pagasse. E aí ele viu que ele era o pai da criança. E do filho de Tamar vem a descendência de... Jesus está na descendência do filho de Tamar. E por fim nós temos Betseba, a filha a mulher do Urias, um dos generais de Davi, um dos comandantes das tropas de Davi, que Davi um dia, em vez de ir para a guerra, resolveu passear pelo seu palácio, mandou o povo, sua tropa para a guerra, e ficou ali andando, zigue-zagueando, andando nos passos de Satanás ali no seu palácio, e ele viu uma mulher se banhando, a Betseba. E aí ele chama a Betseba lá, e aí o conselheiro dele falou, ela é casada. Ele falou, não, mas eu não quero fazer nada, só quero ver se ela está precisando de alguma coisa. Estava cheio de mulher com as tropas, com o marido na guerra, mas ele se preocupou com a mulher de Urias. E aí traz a mulher de Urias, aí foi ver o que a mulher precisava, sem querer. Isso aí é sarcasmo, tá? Sem querer, um filho nasceu, olha só que coisa inusitada. E aí Urias volta da guerra para passar uma noite ali, trazer notícias da guerra para Davi. Davi tenta engendrar uma forma dele dormir com a mulher para fazer de conta que o filho é dele. O Urias era leal, ele não vai para casa, ele fica no palácio. Por causa disso, Davi manda a sentença de morte, determina que ele deve morrer, dá a carta dizendo para o general dele, o principal, esqueci o nome agora do general principal de Davi, que levasse... Como? Joabe, muito bem. Eu falei de manhã e esqueci agora. Joabe, para que Joabe colocasse o Urias na frente da batalha, e Urias foi para a frente da batalha e morreu. Detalhe, Urias levou essa carta, a sentença de morte dele. Ele era tão leal que ele não abriu a carta, e ele entregou na mão de Joabe a sua própria sentença de morte.
O primeiro filho deles, daquela estava grávida, morreu, e um outro filho foi Salomão. Irmãos, Deus é o Senhor da história. Aquilo que para nós, no dia a dia, às vezes é um acidente, para Deus é o agir dele. Aquilo que para nós aconteceu um problema e eu não pude trabalhar. Ou aconteceu algum problema, eu não pude fazer tal coisa que eu ia fazer. Eu não fiz aquela viagem. A gente acha que são acidentes de percurso. Mas, irmãos, Deus é o Senhor da história, no macro. E Ele é o Senhor de cada história que está aqui, de cada vida de vocês. Tudo o que acontece está registrado no livro de Deus, lá no Salmo 139. Ele diz isso: todos os meus dias foram registrados, antes que qualquer um deles ainda existisse. Tudo que fazemos é determinado por Deus. Deus usa histórias individuais. Enquanto eu estava preparando essa pregação, irmãos, eu lembrei de um vídeo que eu assisti. Vocês vão encontrar no YouTube, mas eu quero ler para vocês o que fala nesse vídeo. Porque a Bíblia, irmãos, ela não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa da cada história, cada personagem aponta para alguém além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva, por exemplo, não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim, e cuja obediência é atribuída a cada um de nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar o seu lar e todo o conforto, partindo em direção ao vazio e ali criando um povo de Deus. Há um Isaque melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa, que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas que de fato foi sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a cada um de nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando o seu poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto, que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória do seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro, que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas deixou temporariamente seu trono celestial, e não apenas arriscou a sua vida, como a deu, de fato, e por completo, para salvar o seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade, a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da paz melhor e verdadeiro, inocente e perfeito, que se deixou ser morto, para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira cruz, o verdadeiro pão. Irmãos, a Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa, Jesus. Ele é o Senhor da história. A última lição que nós tiramos daqui, irmãos, é que Jesus é o centro da história. Todas as coisas convergem para Ele, tudo nele se completa,
Toda a história se completa nele. E não só apenas foi dividida em antes e depois dele, mas tudo converge para ele. Nossa vida, nossa história individual converge nele. A nossa história pode ser dividida em antes e depois dele. Tudo é para ele. Ele veio na plenitude dos tempos. Ele veio no tempo certo. Irmãos, foi do agrado do Pai. É do agrado do Pai que toda adoração seja entregue para Ele. Por isso, irmãos, como Ele é o centro da história, porque tudo isso aqui aconteceu para que Jesus viesse, e para que Cristo vindo, nós fôssemos resgatados para a glória dEle. Nós devemos nos alegrar cada dia, irmãos, e viver cada minuto, cada segundo, cada ar que nós respiramos, cada respiração nossa, deve ser feita para a glória de Deus. Cada pensamento nosso deve ser revertido e convertido para a glória de Deus. Cada palavra nossa deve ser convertida para a glória de Deus. Cada atitude nossa deve ser feita para a glória de Deus. Nós devemos nos alegrar em adorá-lo. Nós devemos nos alegrar para nos reunir aqui e adorar a Ele. Nós devemos alegrar por viver para Ele. Cada minuto, cada segundo, cada instante, cada molécula, cada célula do nosso ser deve anelar pela presença de Cristo. Porque Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o centro, Ele é o tudo. Nele nós somos completos, nele nós somos redimidos, nele nós temos tudo o que precisamos. Não há espaço para mais nada. A nossa fé começa e termina nele, diz o escritor aos Hebreus, capítulo 12. Irmão, Jesus é tudo. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é a nossa vida. Nós só temos vida quando vivemos para Ele. Em Gálatas 2:20, Paulo escreve: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmãos, não há prazer em nada mais nos completa. Nós vamos ficar buscando prazeres em coisas terrenas, em coisas transitórias, em coisas efêmeras. E diz o escritor de Provérbios: vaidade de vaidade, ou efemeridades, coisas passageiras e coisas passageiras. Tudo é passageiro. Mas Deus colocou, irmãos, está nesse mesmo provérbio, Deus colocou a eternidade em nós. Por isso que nada que é passageiro nos completa. Por isso não adianta você ficar indo por aí: eu vou no show, eu vou ver tal. Isso é balela, isso é coisa do mundo. Tira os olhos dessas coisas desse mundo. Tira os olhos desses passarinhos. Tira os olhos das belas flores. Coloque os olhos onde eles devem estar. E os nossos olhos devem estar fitos na pessoa de Jesus. Bebida não vai te trazer isso. Ela vai te trazer um prazer passageiro. Amanhã você vai precisar de mais. Sabe por quê? Porque todas essas coisas que o mundo oferece, elas nunca satisfazem. E você sempre vai precisar de uma dose maior. As drogas não satisfazem. Os prazeres carnais não satisfazem. Os prazeres sexuais não satisfazem. Nós somos só satisfeitos na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida. E quando nós temos Cristo, irmão, todas as outras coisas ganham o seu devido sabor. Todas as coisas tomam o seu devido lugar. 14 gerações até Davi, de Abraão até Davi. 14 gerações de Davi até o cativeiro. 14 gerações do cativeiro até Jesus. Todas essas gerações, só para apontar para aquele que é o centro da nossa vida, o centro da nossa história. Ele é tudo. Ele é tudo que nós temos. E quando nós temos Ele como tudo que temos, não precisamos de mais nada. Eu li esses dias, na verdade eu li de novo, várias vezes, porque eu coloquei essa frase no Facebook, e todo ano no Facebook ele fala, eu gosto quando ele faz isso, ele me lembra daquilo que eu vi há muito tempo atrás. Mas a frase do Tim Keller, que ele diz assim, nós só saberemos que Jesus é tudo que precisamos quando Ele for tudo que temos. Enquanto o nosso coração estiver em coisas desse mundo, então nós nunca seremos satisfeitos. Mas quando nós colocamos o nosso coração em Jesus, lembre-se, aonde está o nosso tesouro, é aí que nós colocamos o nosso coração.
O nosso tesouro é Cristo. Ele é o tesouro tão valioso, encontrado no terreno, cujo valor era tão grande que a pessoa vendeu tudo que tinha para comprar o terreno, porque o tesouro que estava ali valia mais. Ele é a pérola de grande valor, que um negociante troca todas as suas pérolas, tudo que tem, pelo valor daquela pérola. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o amado da nossa alma. Ele é o Senhor da nossa história. Ele é o verdadeiro descendente de Abraão, o verdadeiro filho de Abraão, o verdadeiro filho de Davi, o verdadeiro filho de Adão, o verdadeiro descendente de mulher, aquele que é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor da nossa vida. E nós devemos anelar, não só por tê-lo agora, por viver a cada dia na presença dEle. Eu gosto de uma canção que diz assim, ó: eu só quero estar onde Ele está, habitar em sua presença, quero te adorar, te honrar e adorar, pois contigo eu quero estar. Eu quero estar contigo, viver em tua presença, junto à tua mesa e ser cercado por tua glória. Imagine, irmão, você chegar tão perto de Deus, que a glória dele impregne na sua pele como impregnou em Moisés, e as pessoas possam ver a glória de Deus em você. Imagine você estar tão perto dele, que a luz dele torne todas os outros pisca-piscas do mundo em luzes efêmeras, você não conseguia nem enxergar. Imagine você estar tão perto de Deus, tão perto de Cristo, que o seu pensamento se torne igual a dele, sua palavra, suas falas sejam iguais a dele, que o seu agir seja igual a dele, e que as pessoas vejam Cristo em você. Ele é o centro de tudo que temos. Que a nossa alegria, que o nosso prazer, que o nosso existir, que o nosso andar, que o nosso deitar e o nosso levantar, e cada ar que respiramos, cada metro ou cada milímetro cúbico que temos, anele do fundo da nossa alma Jesus, que busquemos a Jesus como Manassés buscou, no momento que ele estava perdido, desesperado, porque ele seria morto a qualquer momento, ele estava ali sob grande aflição. Que a gente não precise chegar nessa situação, mas que nós anelemos por Cristo, como outros antes de nós anelaram, e que o nosso nome um dia seja esquecido, irmãos. Spurgeon uma vez disse assim, ó: quando eu morrer, me enterrem em qualquer cemitério, não coloque o meu nome, escrevam lá, João ninguém, para que ninguém se lembre de mim, para que se lembrem de Cristo apenas. Eu fui alguém que apontou para Jesus a vida toda, dizia o Spurgeon. Que sejamos assim também, que apontemos para Jesus a cada dia da nossa vida. Vivamos isso. Aplicações dessa mensagem, embora eu tenha aplicado durante a pregação, irmãos, Deus, por mais que a promessa de Deus pareça tardar, Ele a cumprirá. Ele sempre cumpre as suas promessas. E Ele disse que um dia Jesus viria. Jesus disse isso. Um dia Ele viria. E Ele levaria para si os seus. Ele disse: credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não tivesse, eu ia avisar para vocês. Mas eu vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar para vocês, é porque eu vou levar vocês para morar comigo. Eu estou parafraseando lá, tá? Linguagem freestyle, não é não, é brincadeira. Bíblia, interpretação aqui, nossa, aqui. Dias de hoje. E se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para quê? Irmãos, para que onde Ele estiver, nós estejamos também. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele sempre cumpre as suas promessas. O Senhor, Deus é o Senhor da história. Você pode ter a impressão de que a história está fugindo do controle de Deus, mas não se engane. Cada guerra, cada desastre, cada furacão, cada terremoto, cada pneu furado. Hoje eu vi o irmão ali, estava, coitado, fiquei com dor dele, mas quando eu estava saindo ali, eu precisava buscar o André para a prova do Enem. Mas eu vi ele, coitado, trocando o pneu, cada pneu furado, cada unha quebrada, cada fio de cabelo que cai da sua cabeça, cada coisa que acontece no seu dia a dia, uma bronca que você toma do patrão, ou cada escorregada que você dá, todas elas estão no plano de Deus, e elas servem para um propósito. Deus é o Senhor da história, e uma vez que Ele é o Senhor da história,
Ele faz convergir todas as coisas para Jesus. Que vivamos para a glória dele. Que vivamos sempre para a glória dele. Cada minuto. Deixe o pecado e o embaraço que tão de perto te rodeia e siga com paciência a carreira que está proposta, olhando para Jesus, o consumador, o autor e consumador da nossa fé. Curva sua cabeça, oremos. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque Tu nos enviaste Teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, quando já não havia esperança, quando já parecia, Senhor Deus, que o Senhor não cumpriria a sua promessa, quando parecia, Senhor Deus, que tudo estava perdido, o Senhor enviou naquela cidadezinha de Belém, o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo, que nasceu, Senhor Deus, num estábulo, ó Deus, sujo, num estábulo, Pai, com animais, talvez fedido, Pai, com odor, mas o Senhor enviou ali o seu Filho Jesus Cristo. Naquele estábulo havia alguém que era maior que o mundo. Ó Deus, obrigado, Pai, porque esse Cristo, Teu Filho Jesus Cristo, quando veio aqui, Ele morreu a morte que era nossa, pagou a nossa dívida, e hoje, Pai, nós somos Teu povo. Nós que antes não éramos povo, nós que antes não havia nenhuma esperança para nós, que não tínhamos alcançado misericórdia, fomos alcançados por Tua misericórdia, e hoje, Pai, nós estamos na Tua presença, e nós podemos Te adorar e Te servir. Ajuda-nos, ó Pai, em nossas fraquezas, ajuda-nos a vencer o pecado, que nós odiemos o pecado, que nós odiemos, Pai, as nossas atitudes, nós mesmos quando pecamos, e que nós, Pai, anelemos, Pai, por Te servir, por Te honrar, por Te bendizer, com tudo que temos, Pai, com nossas atitudes, com o nosso pensamento, com o nosso falar, com os nossos negócios, porque tudo nós fazemos na Tua presença. Ó Pai, que quando nos reunimos em ensaio, ou quando nos reunimos, Pai, para discutirmos coisas pertinentes ao Teu reino aqui nessa igreja, ó Deus, quando nós estivermos conversando em qualquer lugar, Pai, que ali haja um embaixador de Cristo, e que as pessoas vejam Cristo em nós, para a glória do Teu nome. Pai, que jamais nós desonremos o Teu nome, que jamais, Pai, sejamos motivos para que as pessoas venham blasfemar de Ti. Ó Pai, que honremos o Senhor neste mundo, nesta era que é hoje, Pai, hoje e durante toda essa semana, e durante toda a nossa vida, para que o Senhor seja honrado e glorificado. É o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos